Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, reporta Justiça. Esse menino sorridente que gosta de ler, de música, de andar de bicicleta pelo apartamento e fazer gracinha em frente às câmeras é o Theo, de 5 anos. Alisson conta que o filho foi bem acompanhado no pré-natal, sem nenhum indicativo ou suspeita de doença genética, mas na hora do parto, tudo que havia sido programado até ali tomou um rumo diferente. A partir do parto ali, do período do nascimento dele, Alisson Xavier, publicitário. Placenta calcificada, sofrimento no útero. E aí dali em diante começou uma saga muito difícil para ele, de UTI neonatal de quase um mês, com convulsões, suspeitas de problemas com cânceres e tal, várias suspeitas, inflamação neuropleural, vários problemas. Ele é um grande sobrevivente. A saúde do Theo piorava a cada dia com episódios de convulsão, o coração acelerado e a dificuldade para respirar. Foram 3 meses de muitas dúvidas, incertezas, medo. 90 dias para receber o diagnóstico depois de um exame genético detalhado que a família de Brasília fez em São Paulo. O médico constatou que tinha uma cadeia cromossômica. Alisson Xavier, publicitário. Que indicava uma síndrome de deleção em alguns cromossomos. Essa deleção ela indica atraso de desenvolvimento, tanto motor quanto intelectual. Entre as doenças genéticas raras, a do Theo é ainda mais rara. Deleção cromossômica 13q14. Pouco mais de 60 mil crianças no mundo todo tiveram registros dela. E ele teve que fazer uma pesquisa Alisson Xavier, publicitário. mais a fundo para poder conseguir enxergar os padrões ali e conseguir dar um diagnóstico da onde a gente tinha que atuar para poder ajudar ele, ajudar o Theo a poder desenvolver. Essa doença, ela afeta ele no quesito desenvolvimento dentro da, não sei se é a palavra correta, da cronologia correta ali da idade dele. Para uma criança, por exemplo, que ele tem 5 anos hoje, ele tinha que estar com a idade mental da criança de 5 anos. Tanto para as brincadeiras, para a socialização dele, a capacidade dele focar nos estudos e de se comunicar. É totalmente desregulado isso. É como se ele tem 5 anos e é como se ele tivesse 3, 2,5. Cadê a mochila do Theo? Tá ali! Lidar com uma doença genética rara não é uma corrida, é uma maratona, em busca de motivação, qualidade de vida, bem-estar, desenvolvimentos motor e intelectual, respeito e inclusão. Theo sempre recebeu muito estímulo da família e isso ficou ainda mais evidente no ano passado, com outro diagnóstico, o transtorno do espectro autista. Os médicos entendem que existe inteligência nele. Alisson Xavier, publicitário. Capacidade de focar e de hiperfocar nas coisas. Porém, existe uma dificuldade ali em relação às crianças que não têm esse espectro e não têm síndrome alguma. E aí os médicos indicam que a gente faça todo um trabalho de estimulação. As doenças genéticas são causadas por alterações no DNA. Algumas podem ser hereditárias, ou seja, o material genético herdado dos pais. A maioria das patologias raras é de ordem genética. 80% das doenças raras são de origem genética. Mas existem doenças genéticas que não são raras. Maria Tereza Rosa, médica geneticista. Das doenças raras tem origem genética, por isso que tem até essa confusão, né, entre doença genética e doença rara, porque realmente a maioria das doenças raras tem uma origem genética de base. E as doenças raras são doenças crônicas, complexas, que requerem atenção e acompanhamento especializados. E esse acompanhamento tem que ser contínuo e levando em consideração as necessidades individuais do paciente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil, ou seja, 1,3 para cada 2 mil indivíduos.
Cerca de 80% dessas enfermidades são genéticas e os outros 20% podem ser causados de maneira degenerativa, infecciosa ou viral. 7.000 doenças raras são reconhecidas pela literatura médica e para 95% dos casos não há tratamento, apenas cuidados paliativos e serviços de reabilitação. Maria Tereza Rosa, médica geneticista. Serem raras individualmente, em conjunto, abarcam um número significativo de pessoas na população. Estima-se que cerca de 5% de toda a população no mundo sejam de pessoas com doenças raras. O diagnóstico precoce aumenta as possibilidades de tratamento e nessa corrida contra o tempo, o Distrito Federal é referência no país. O teste do pezinho, feito pelo Sistema Único de Saúde, é capaz de detectar mais de 60 doenças genéticas e raras. O DF é o primeiro no país a realizar análise ampliada pelo SUS. Aqui no Distrito Federal, o teste do pezinho Leonardo Ferreira, é mais Brasília do que um DF. exame, é um programa multidisciplinar. Toda a coleta feita nos hospitais da rede pública é trazida para o hospital de apoio. No núcleo de genética, começa uma investigação para descobrir uma possível doença genética ou rara. E a partir daí é feito o tratamento. A gente avalia todos os recém-nascidos para achar Vitor dentro da Araújo, população chefe do laboratório de aqueles que têm uma triagem doença neonatal. que é grave, mas que é detectável logo ao nascimento e que tem um tratamento conhecido. E que esse tratamento ele muda a história natural da doença, ou seja, a criança com aquele tratamento que muitas vezes é simples e barato, ele consegue desenvolver normalmente. Depois do diagnóstico, o atendimento multidisciplinar. Ele é essencial para quem lida com uma doença genética ou rara, para ter qualidade de vida. Médico geneticista, nutricionista, psicólogo, assistente social, Maria Tereza Rosa, técnicos médica de geneticista. enfermagens, enfermeiras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. E é individualizado, depende do tipo de alteração e do tipo de necessidade que a criança possui. Nesse primeiro momento, o trabalho da psicologia Liliane volta-se Neves, mais pra cá, psicóloga. acolhendo a família, vendo quais são as dificuldades, se essa família está supervalorizando ou pouco valorizando esse diagnóstico, para estar equalizando a compreensão dela e, a partir daí, garantir que ela tenha uma boa adesão. É o caso da Ellen, de 12 anos, que nasceu com hiperplasia adrenal congênita. O distúrbio genético afeta as glândulas suprarrenais, o crescimento e o desenvolvimento da criança. Desde 2012 que a gente faz o diagnóstico Caliana Gamaleira, dessa endocrinologista. doença, pelo teste do pezinho. A Ellen foi uma das primeiras pacientes que a gente fez o diagnóstico da doença, né, e que a gente acompanha desde então. Com o atendimento multidisciplinar, as famílias organizam a rotina da criança e adaptam as atividades de acordo com a autonomia do paciente. Tem toda uma questão de sustentar uma rotina de dieta, de medicação a longo prazo e que é muito difícil para uma criança que não percebe Liliane sintoma, Neves, psicóloga. não percebe nenhuma alteração física, aderir a um tratamento que é para a vida inteira. A cada 3 meses, uma nova consulta para Ellen. Tudo pensado para evitar complicações. Para a mãe, diarista, o atendimento multidisciplinar é mais do que tratamento, é acolhimento, rede de apoio. Se não tivesse um hospital para continuar o tratamento, como é que seria a vida de vocês? Seria muito ruim, difícil, Zilda Trindade, diarista. principalmente para ela. No próximo bloco, o Repórter Justiça fala sobre os desafios do diagnóstico de doenças genéticas e o tratamento adequado. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Sequência de imagens de crianças com doenças genéticas. Já passei por várias situações onde foram Tatiane Marques, preconceituosos com a estudante. minha filha na escola, pais de alunos em paradas de ônibus, na rua, em lanchonete, em shopping. Aonde eu sentava, as pessoas não sentavam. Vanilde Teixeira, dona de casa. Na cama, as pessoas pediam para mim sair, não pedia nem licença, pedia para mim sair e já tirava o forro. Já tirava o forro da cama, achando que a doença dela era contagiosa.
Outra questão das doenças raras é muito essa solidão de você sentir que você Ana Carolina Rocha, servidora pública. passa por aquilo. Depoimentos como esses mostram que ainda temos muitos Leonardo Ferreira, Brasília, quando DF. falamos sobre doenças genéticas e raras. Aliás, o assunto agora do segundo bloco do programa é uma doença genética raríssima, epidermólise bolhosa, também chamada de EB. Ela provoca bolhas na pele causadas por atritos mínimos e pode ser vista desde o nascimento. A borboleta é o símbolo internacional que representa a doença. As asas são frágeis, assim como a pele de quem tem EB. A partir de agora, no Repórter Justiça, a realidade e os desafios de quem vive com essa doença. Nossa primeira parada é no Hospital Universitário de Brasília. Conversamos com a presidente da Comissão Multiprofissional para Atendimento das Pessoas com Epidermólise bolhosa para entender os sintomas, os cuidados e o tratamento necessário. Ela é uma doença rara, né? A gente tem poucas pessoas. Ana Paula Zidório, presidente da Comissão para Tratamento das Pessoas com EB. Ela é uma doença genética e aí ela pode acometer a parte cutânea e também a parte extracutânea. E aí, com relação à parte cutânea, as pessoas vão apresentar bolhas no corpo e também na cavidade oral. E essas bolhas, elas precisam, então um dos cuidados é que a pessoa precisa perfurar a bolha, porque a bolha, ela fica com um líquido dentro. Então, se você não perfura essa bolha, esse líquido ele vai tomando espaço e a bolha vai ficando cada vez maior. Uma doença marcada na pele. As lesões podem demorar para cicatrizar, principalmente nas áreas com maior atrito, e esse é um dos perigos. Os pacientes podem ter complicações, como infecções ou câncer de pele, por exemplo. Tem ainda as manifestações extracutâneas, que também requerem cuidados, porque podem afetar a qualidade de vida. As pessoas com EB do tipo distrófica recessiva, elas podem ter bolhas no esôfago e aí essas bolhas, cada vez que elas cicatrizam, elas vão reduzir o lumen do esôfago. Ana Paula Zidório, presidente da Comissão para Tratamento das Pessoas com EB. Engolir. Então a gente tem pacientes que eles, quando o esôfago está com muito estenosado, eles conseguem engolir apenas líquidos. E a gente chega em casos emergenciais que a pessoa só consegue, nem a saliva própria consegue deglutir. Então é um estado de emergência. A epidermólise bolhosa não tem cura. O tratamento é para a vida, para aliviar as dores, coceiras e prevenir infecções e outras complicações. Para isso é importante um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. O ponto principal para a gente ajudar esses pacientes na qualidade de vida é que eles tenham um tratamento Ana com Paula Zidório, presidente da Comissão para Tratamento das Pessoas com EB. O Hospital Universitário de Brasília oferece cuidados aos pacientes com EB há mais de 20 anos e se tornou referência nacional e mundial nesse tipo de tratamento. A cada 2 meses, pacientes e familiares se encontram para trocar informações. Isso para a gente é uma porta aberta, mas escancarada, porque para a gente ter pessoas olhando para a gente. Tatiane Marques, estudante. Ter essa ajuda, ter esse olhar, porque não é só pela questão financeira, pela questão de ajuda de alguma forma, mas assim, pelo preconceito, pelos olhares, para as pessoas, a nossa luta, quando a gente fala de EB na internet, é para que as pessoas sejam conscientes, porque muitas vezes são preconceituosos, né? Já passei por várias situações onde foram preconceituosos com a minha filha na escola, pais de alunos. Tatiane é mãe da Amanda, de 20 anos. O tratamento no hospital está em dia. A dificuldade mesmo, por causa da doença, é como a própria mãe já adiantou, fora daqui. Tem gente que é muito preconceituoso, já chegou a gente chegar na parada. Amanda Silva, técnica de enfermagem. Pegar os filhos de perto da gente, pensando que é contagioso. Mas hoje eu consigo lidar melhor com essa situação. Histórias que se cruzam, dificuldades parecidas. Emanuele mora no interior de Goiás, mas faz o tratamento da epidermólise bolhosa no Hospital Universitário de Brasília. Para chegar até aqui, não foi fácil. O médico da minha cidade achou que aquelas bolhas que saíam no corpo dela era uma bactéria. Aí passou 14 injeções para ela tomar. Eu lembro que uma enfermeira foi pegar ela como se fosse uma criança normal. Aí foi arribar ela.
No que arribou ela, essa pele do corpo dela soltou toda. Aí ficou aquelas gotas de sangue saindo, tipo aquela torneirinha de água. Com as mãos enfaixadas, Emanuele faz atividade lúdica com a mãe. A gente fica com o emocional abalado, né? Porque é uma coisa que mexe muito o emocional da gente, é muito sofrimento, ela reclama muito de dor. A epidermólise bolhosa pode se manifestar de diferentes formas, das mais simples às mais graves. É o caso da Ana Carolina, do Distrito Federal. Quando a gente pega formas mais graves... Ana Carolina Rocha, servidora pública. A gente tem tratamentos aí que variam da casa de 30 mil até 60 mil. Por mês. Por mês. Para que a gente tenha acesso aos curativos que a gente pode usar, com as tecnologias que a gente pode usar, curativos que não vão agredir a nossa pele, né? E outros produtos também que a gente precisa para limpeza das feridas, medicações para tratamento das lesões esofágicas, para as lesões oculares, para outros tipos de lesões que surgem. A maioria dos médicos e profissionais de saúde não é familiarizada com a epidermólise bolhosa. Mostramos até aqui que no Distrito Federal o tratamento é multidisciplinar e com bons resultados, mas em outras cidades a realidade é bem diferente. Ana Carolina Rocha, servidora pública. Uma amiga adulta que ela está quase perdendo os dentes porque ela está com osteoporose gravíssima e aí os dentes, ela está quase perdendo os dentes quase caindo e ela não consegue ter um apoio de um endocrinologista para que possa passar o tratamento para ela para combater a osteoporose. Sequência de imagens de crianças com EB em atividades ocupacionais. No próximo bloco, a gente continua falando dos desafios de pacientes com doenças raras e ainda as dificuldades de combater o preconceito. A gente volta já. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Mulher jovem de cabelos pretos, lisos e compridos, pele morena e camisa amarela, mira-se no espelho. Analice, 25 anos, roupeira, moradora do Distrito Federal. Ela nasceu com síndrome de Turner, doença rara causada por alterações nos cromossomos sexuais femininos. A estimativa é de que há 16 mil mulheres no Brasil com essa doença. A cada 1000 crianças que nascem, Analise Souza, roupeira. nasce com Turner. E o diagnóstico acaba que não é muito fácil, porque muitos pais não se atentam a alguns sinais. Igual minha mãe se atentou aos sinais, ela observou o meu pescoço, observou que eu não estava desenvolvendo, ela observou que eu tinha o tórax bem mais largo. Aí ela procurou meu pediatra e, era totalmente desconhecido para nós, porque pelo fato de ser genética, de ser da genética, teve uma mutação genética. Então, ninguém da minha família tem. Assim como outras doenças raras, a síndrome de Turner pode causar complicações para a saúde, como problemas cardíacos, mas com tratamento adequado é possível ter qualidade de vida. Você tem que acompanhar com o médico da coluna, com o ortopedista da coluna, o ortopedista do joelho, o endócrino, o neuro. Então, Analise Souza, roupeira. Conjunto de uma equipe de médicos que eu tenho que ter acompanhamento conforme vai aparecendo. Não aparece tudo de uma vez. Falamos até aqui sobre a importância do diagnóstico precoce. Leonardo Ferreira, Brasília DF. Multidisciplinar. Agora, a gente vai mostrar que conviver com uma condição rara vai além da saúde. Isso impacta todos os aspectos da vida. Estamos falando de exclusão e desigualdade social, vulnerabilidade, discriminação e preconceito. É uma montanha-russa de altos e baixos, cheia de obstáculos. Hoje, Luciana e a irmã Elaine têm autonomia para fazer o que gostam, porque sabem dos direitos, respeitam as limitações e não poupam um dia sequer para viver bem. E isso é inegociável. Mas não foi sempre assim. Na infância, estudar era uma barreira pela falta de acessibilidade e preparo dos profissionais da educação. Várias escolas me rejeitaram. Luciana Albuquerque, servidora pública. Meus pais, com muita insistência,
entrou em contato com a mídia, né? E a gente conseguiu uma vaga numa escola particular, porque nem as particulares me aceitavam. Eles não entendiam a minha limitação, então eles pediam para eu Elaine Albuquerque, analista de sistema. Para poder pegar os materiais sozinha, para poder, sei lá, abrir um livro sozinha, e essas coisas eu não conseguia fazer só. Então eu sempre dependia de alguém para poder me auxiliar. Luciana e Elaine nasceram com atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME, uma doença rara degenerativa passada de pais para filhos, que interfere na produção de uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. Sem ela, os neurônios morrem e não mandam impulsos nervosos da coluna vertebral para os músculos. A consequência disso impacta na capacidade de andar, se mover, engolir e até respirar. A doença tem 5 classificações. A das irmãs é a do tipo 2. É uma patologia genética, né? Elaine Albuquerque, analista de sistema. Perdendo as forças com o tempo, né? Porque ela meio que ataca a musculatura do nosso corpo, do meu corpo. E, assim, algumas coisas que eu fazia na infância, hoje eu não faço mais. Por conta que eu perdi minhas forças, né, musculares. No Brasil, não há uma lei específica para as doenças raras, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência garante direitos das pessoas com essas condições e impõe penalidades a quem infringir a lei. A pessoa com deficiência, aí se encontra... Fabrício Reis, advogado. Raras, tem, por exemplo, algumas isenções fiscais, tem facilidade de acesso a algum acesso ao tipo de direito, vaga especial. Então, tem uma série de pequenos ajustes para que busca facilitar e dar um pouco mais de inclusividade, né? Que essa pessoa seja incluída e tenha uma facilitação da sua vivência em sociedade. O advogado lembra ainda que no ano passado foi sancionada a lei que institui a Semana Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras. O objetivo é debater as enfermidades incomuns. Leis como essa são muito importantes porque o empoderamento Fabrício Reis, advogado, não apenas das pessoas envolvidas, é muito importante para se chamar a atenção, né, para a importância daquele fenômeno, né? Então a gente pega, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. A gente vê que a cada ano as campanhas estão mais fortes, a população está cada vez mais conhecendo, se aprofundando, cada vez mais, de fato, sendo empoderada tanto de informação de prevenção como também de possibilidades de tratamento. Irmãs com o mesmo diagnóstico sempre juntas, lado a lado, dividindo as mesmas dores e os desafios de uma doença rara. Infância sem acessibilidade, adolescência marcada por preconceito e uma vida adulta cercada de capacitismo. As empresas entendiam que, por eu ser cadeirante, Luciana Albuquerque, servidora pública. E talvez eu não poderia ter o mesmo desempenho de uma pessoa comum. E aí foram várias rejeições. Luciana é palestrante e formada em administração de empresas e direito. Virou concurseira, passou em 8 concursos, é analista judiciária e atua como consultora de juíza no TJDFT. Já Elaine é analista de sistemas e influenciadora digital. Eu vejo assim que a deficiência ela não me atrapalha em nada, ela é só uma questão de uma limitação. Elaine Albuquerque, então, analista de sistemas. Um dia de cada vez, aquele dia bem vivido. Elaine de camisa azul e Luciana de camisa rosa clara sorriem para a câmera. E o Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Você já segue a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o nome do canal é o mesmo. Agora, se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção, Judite Aragão. Reportagem, Leonardo Ferreira. Edição de texto, Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção, Tiago Lopes. Cabelo e maquiagem, Eliana Brandão. Cinegrafia, Lázaro Filho. Luiz Guilherme. Assistência técnica, Kleber Leite e Paulo Paz. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, Rádio e TV Justiça 2024.